irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 31 de agosto, né, de 2025. Parece que foi ontem que o ano começou, né? Hoje nós temos aqui um casal da igreja de Copacabana, não é isso? Isso. Diácono Newton César Dutra, de Copacabana. Pastor Edilson e o Gildo Paulo. O Gildo Paulo eu conheço bastante, Edilson também, mas o Paulo mais ainda porque trabalha com a gente no Manaí. Lindalva Dutra, também da igreja de Copacabana, pastor Edilson, Gildo Paulo. Agradece os dois a liberação de vocês por ter vindo aqui, tá bom? O tema mudou desde a semana passada, o Senhor Jesus revelado no Apocalipse, entendimento das designações dos títulos e apresentações do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler é Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 8. Antes de começarmos, eu queria pedir a você que está nos assistindo que aproveite agora. Deixe o seu like. Deixar para o final você vai esquecer. Tá bom? Vamos começar então? A primeira pergunta é a seguinte. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 1, identifique o significado profético de cada título do Senhor Jesus. Faça uma aplicação profética na vida da igreja. O presbitério nos deu 2 títulos. Aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e aquele que tem no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vamos começar a entender a pergunta pelos vídeos. Nós separamos 3 vídeos. Ana Luísa de Barra Mansa, Adriano Arão de Vila Nova e Jaqueline Vasconcelos, lá de Santana de Munduaú. É isso mesmo, né? Munduaú. Nós vamos assistir os vídeos e depois voltamos, tá bom? Na primeira expressão, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, nós apresenta o Senhor como aquele que tem todo o poder e controle sobre a igreja. Durante todos os 7 períodos da igreja neste mundo, o Senhor é quem tem cuidado da igreja. E na segunda expressão, fala da presença do Senhor na igreja, através do Espírito Santo, que opera e se apresenta no meio da igreja. Nós vemos isso lá em Salmo 121, 8, quando diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Do mesmo jeito que o Senhor guardou a igreja apostólica, o Senhor tem guardado a igreja dos últimos dias. A entrada, a igreja de Éfeso, foi a entrada da igreja neste mundo, e a saída, a igreja de Laodiceia, que irá sair deste mundo e se encontrar com o nosso Salvador. A paz do Senhor Jesus. Quando nós lemos Apocalipse em seu capítulo 2, versículo 1, nós podemos identificar 2 títulos gloriosos do Senhor Jesus. Eles são: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E fazendo então uma aplicação profética para os nossos dias, da vida da igreja fiel, nós podemos entender então que aquele que tem na sua destra as 7 estrelas fala de uma operação do Espírito Santo. E nós podemos entender que o governo do Senhor Jesus sobre esta igreja é um governo de autoridade, um governo de graça, um governo em que todas as coisas são direcionadas por Ele. É um governo profético que alinha a igreja, a obra do Espírito Santo, ao cabeça que é Jesus, nutrindo e trazendo todos os benefícios necessários para ela poder viver em santidade e obediência, para que assim possa fazer aquilo que é a sua vontade e receber tudo para o arrebatamento da igreja. Nós também podemos entender que aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro fala então da presença do Senhor Jesus em todos os períodos da igreja, os 7 períodos, por isso que há 7 cartas, há 7 operações proféticas. E podemos entender então que o Senhor Jesus está presente em todas elas, orientando, exortando aquilo que é necessário de mudança para a igreja para poder aplicar aquilo que é o profético. E assim viver uma obra redentora, não uma obra criadora em que o homem domina e que há razão. Por isso que o evangelho que está aí fora vira uma religião, mas quando nós vivemos o caminho do Senhor, obedecemos à operação do Espírito Santo, nós vivemos em uma obra redentora para que assim possamos estar
aptos a sermos arrebatados. Amém? A paz do Senhor Jesus. Aquele que tem na sua destra 7 estrelas, aplicação profética, a plena operação do Espírito Santo na igreja sob o governo do Senhor Jesus. Sabemos que a visão do Senhor Jesus glorificado é indescritível, e ao se revelar a João, ele queria dar ênfase às 7 operações do Espírito Santo, e foi profetizado em Isaías 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7 nos fala da perfeição, é a operação completa do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito do Senhor é a operação do Espírito Santo que nos faz reconhecer que somos servos e obedecer à voz do Senhor. O Espírito de sabedoria foi o que Salomão pediu quando o anjo visitou. O Espírito de entendimento foi dado a Daniel e aos seus amigos quando rejeitaram as iguarias do rei. O espírito de conselho, Provérbios 24:6 fala que com conselhos prudentes farás a guerra e a vitória na multidão de conselhos. Espírito de fortaleza, há momentos em nossas vidas que só suportamos com esta operação, mas a alegria do Senhor é a nossa força e Ele tem prazer em nos fortalecer. O espírito de conhecimento, prossigamos em conhecer o Senhor Jesus, hoje e amanhã e no dia seguinte. O espírito de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbio 9:10. João viu o que Isaías profetizou no capítulo 11. Ele viu que os 7 espíritos de Deus repousavam sobre o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Newton, então. Aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Podemos começar por aí e vamos discorrer a resposta. Então, pastor, eu penso que esse texto, ele exalta a mão e os pés do Senhor Jesus. Quando o título fala que é aquele que tem na sua destra, né, as 7 estrelas, nós vemos aqui que está exaltando as mãos do Senhor, né? Destra fala da sua mão, a sua mão direita, é aquele que tem as 7 estrelas. O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, explica o mistério das 7 estrelas, falando que são os anjos de cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, veja que aqui está exaltando a mão do Senhor, porque mostra o seu controle, o domínio, o governo daquele que outrora era um servo sofredor, e agora João vê como sendo o leão, né? Sendo o rei, sendo aquele que venceu. E aqui então mostra, evidencia que o governo do Senhor em cada uma dessa igreja, né, através do poder das mãos do Senhor, dos 7 espíritos. Né? Todo o poder foi conferido a ele. E é até interessante dizer que nós vemos que o Senhor, quando ele vence, né, ele assentou-se à direita de Deus Pai. E também nós vemos então aqui o mesmo Senhor que está à direita de Deus Pai tem à sua direita os 7 espíritos, né? Ou seja, todo o poder, todo o domínio, todo o governo, todo o controle para gerir a sua igreja. Jesus se revela a João em 7 operações, né? Nós podemos ver lá em Isaías capítulo 11, verso 2, se você puder ler para a gente, Lindalva. Tinha desmarcado. Não tem problema. Isso, 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós vemos o seguinte, foram 7 espíritos, né, lá em Isaías. Nós vemos agora a destra dos 7 castiçais, das 7 estrelas, nos 7 castiçais de ouro, mas nós vemos também o seguinte, o poderio do Senhor, né? O domínio, aquilo que você falou, não é a sabedoria, o poder do Senhor sobre. Mas eu queria, se vocês nos ajudarem, tá, a falar um pouquinho sobre os Espíritos do Senhor, tá? Não sei se vocês teriam condição de ajudar a gente. Primeiro, o Espírito do Senhor.
é a operação do Espírito Santo em reconhecer o soberania do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Nós somos servos, não é? Apresenta o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos apresenta o Senhor Jesus como a voz do Senhor, não é? Aprendemos a nos submeter à sua vontade. Então, soberania, né? Aquilo que você falou. Você pode nos ajudar a melhorar um pouquinho isso? Isso fica bem visto na igreja de Éfeso, né? Que é a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja que precisava ser estabelecida a doutrina do Senhor. Né? E o Espírito que opera aqui é justamente esse. A ênfase aqui da operação do Espírito foi justamente a ênfase do Espírito do Senhor. Sim. Né? Para que a doutrina fosse estabelecida, essa doutrina que tem guiado a igreja, tem sustentado, melhor dizendo, a igreja, até os nossos dias, como corrobora conosco o texto em Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o Espírito do Senhor é justamente para isso, né? É para dar ao governo essa autoridade de colocar em ordem aquilo nos seus devidos lugares. E interessante, né, que a preservação da doutrina, aquilo que Deus fez na igreja de Éfeso, né? O cuidado, o poder, toda aquela estrutura que foi montada para a doutrina começar. Foram perseguidos? Foram. Mas houve alguns restantes que permaneceram. Pode falar. Pastor, é só interessante, isso que eu estou falando aqui, está me lembrando. Você veja que essa doutrina estabelecida na igreja de Éfeso, né, começa ali no ano 33, sim. Nós vemos que logo passado alguns anos, não sabe, a Bíblia não dá com precisão, mas a igreja de Éfeso ela foi até o ano 100. Então você veja que nós estamos falando de 77 anos, mais ou menos, aproximadamente. Nós vemos que contra essa igreja, o Senhor diz que ela deixou o primeiro amor. E nós vemos que, né, a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós vemos aqui, interessante, que a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse são que verdadeiramente me amam. E aquele que me ama será amado de meu Pai, né? E eu também os amarei e me revelarei a ele. Então você veja que o que acontece na igreja de Éfeso é justamente esse deixar o primeiro amor, é deixar de valorizar a doutrina. Porque veja a relação. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, são os que me amam. Então, quando nós deixamos de viver a doutrina, e essa doutrina é tão valiosa para nós, na nossa igreja, né, que nós temos esse objetivo de trabalhar a doutrina na EBD, né, durante a semana, é justamente esse amor que a igreja de Éfeso ela deixa, que o Senhor diz que era necessário que ela voltasse a esse primeiro amor. É justamente o zelo em perseverar na doutrina. E o adversário na igreja de Éfeso, já vou chegar a você, na igreja de Éfeso, ele quer cortar logo no início. A luta da igreja em crescer, não é? A obra dos Jesus morre, os discípulos vão pregar e começa toda aquela estrutura para começar a doutrina. E nós vemos também que existe uma outra maneira, um outro espírito na vida de Jesus. Sabedoria. Uma das meninas falou sobre a sabedoria de Salomão. Você pode ajudar a gente? Então, é bem próprio, né, quando a gente fala sobre... Lembramos também lá de Provérbios 31, sim, quando fala da mulher sábia edifica sua casa. Com certeza. Né? Então, às vezes a gente rotula muito isso, né? Ah, só a mulher tem que ser sábia? Não, no contexto geral, né? Eu entendo dessa forma. E não só para administrar o lar, mas em todas as situações, né? E de Salomão, como ela comentou ali, foi bem colocado, eu lembro também, ali quando Salomão, um momento, quando ele pede sabedoria, que era para julgar, sim, ali aquelas duas mulheres, né? Que uma adormece sobre o seu filho foi o maior ponto de sabedoria dele. Porque como que iria imaginar que ali de um juiz, né, vamos dizer, se ele estava nessa condição, iria sair isso? Não, então, ele teve uma sabedoria realmente vindo do próprio Senhor Jesus, né? E ali ele fala, não, então a verdadeira se ama realmente o filho, vai ser
se pronunciar. E ali ele vai, então mata, né? Divide ao meio. É aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, né? Se fosse o seu caso, você tem quantos netos? 3. 3 netos. O que você faria? Deixaria morrer, como a outra falou? Não, vamos matar logo. Jamais, né? O amor de mãe superou. O nosso amor pela obra vai ser sempre assim. O adversário quer matar a obra. Mas a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas nos ensina o contrário. Por mais que aconteça tudo, o Senhor sempre vai estar ao nosso lado. E depois de Esmirna, vai falar, pode falar. É interessante que nessa passagem, você veja que elas queriam matar o filho para comer. Para comer. Né? E o que nós temos aprendido é justamente o que o Senhor falou para o adversário ali, após os 40 dias, 40 noites de jejum, lá no deserto. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, tudo aquilo que sai, não é que saiu, que continua saindo, né? Então, o que esta mulher, que o Salomão fez ali, ele usou da palavra, a sabedoria, que na verdade a sabedoria é a capacidade de colocar as coisas em ordem. É a ordem, né? É ordenar as coisas. E por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós vemos que aquela mulher, e muitos hoje, estão querendo alimentar o ventre e não alimentam verdadeiro aquilo que tem que ser alimentado, né? Que é a nossa alma. A alma do homem está faminta. Por isso que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu não, mas que continua saindo da boca de Deus. E nós vamos o seguinte, a segunda carta, qual é, Emilton? A segunda carta de João, qual é? Para quem? Ainda falando de sabedoria. Não, vamos lá, vamos pegar um pouquinho. Esmirna. Qual foi o detalhe de Esmirna? Sofrimento, não amar a sua vida até a morte. A obra, no início lá, a doutrina, ela não morreu em Éfeso. E também não morreu em Esmirna, apesar de todo o sofrimento. Não é? O sofrimento grande. Você imagina as pessoas sendo levadas para dentro do Coliseu, para morrerem cantando. Coisa maravilhosa. E isso reforça, essa colocação que o senhor fez, é muito apropriada, isso reforça que um dos motivos pelo qual a obra não morreu é que, né, a fé não morre nessas igrejas, não só porque tinha os restantes, sempre houve os restantes fiel, mas é porque há no meio dessa igreja o Deus vivo. É Ele que está operando no nosso meio. A igreja não é meramente uma organização, mas ela é um organismo vivo porque o seu Deus é um Deus vivo. Justamente. Quer falar alguma coisa? Não, dentro de sabedoria aqui, né? Como mãe, como avó agora, né? E posso falar uma experiência bem rápida? Sim, claro. Quando nós mudamos, né? Nós morávamos lá na Baixada e a nossa vinda, né? Vamos dizer assim, para cá, para a Zona Sul, eu tinha muito medo, tinha muito receio. E eu meio que insisti nisso, né? E ele meio contrário, né? Mas por quê? Porque as meninas fazendo faculdade iam ter que morar em república, né? Dividir apartamento com alguém e tal. E eu sempre tive muito receio de, assim, como seria o desenvolver delas, né? A criação, aquilo tudo. E eu insistindo muito com ele, né? E a gente ficou mais ou menos, um ano procurando, né? Um imóvel para cá, até dar tudo certo. E a minha oração era, Senhor, para a preservação da tua obra, nas nossas vidas, na vida das minhas filhas, né? Principalmente jovem, né? E deixar vir morar sozinha, aquela preocupação toda. E eu sempre pedia, Senhor, nos dê condições de morarmos perto da igreja, e eu ainda orava o Senhor assim, que eu não preciso pegar carro. Você é exigente, né? Que eu não perto da igreja, sem pegar carro, só do lado da igreja. Aí eu orava ao Senhor, nos dê condições para que a gente possa, né, morar para continuar fazendo a tua obra, realizando a tua obra, mas assim, que a gente não tenha dificuldade. Mas tinha um receio, né? Zona Sul, aquela coisa toda, né? Criar jovens e tal. E graças a Deus, quando nós oramos, colocamos diante do Senhor, teve dons, né? Teve sonhos, e aí, graças a Deus, apareceu o apartamento certo na hora. Um valor, tudo, e aí ele, como um bom negociante, conseguiu negociar, e graças a Deus... Eu vou só parar um pouquinho aqui em sabedoria, para a gente já começar agora no espírito de entendimento. Porque o espírito de entendimento e inteligência foi dado a Daniel e aos seus amigos. Você é professora de criança, né? Mas, se eu não me engano, há pouco tempo agora teve um estudo sobre Daniel, nos jovens.
Para os jovens, Para os jovens. para as cias não, tem um E tempinho. nós vemos o que o Senhor fez na vida daqueles jovens, não é? É muito importante nós entendermos isso. A inteligência, o entendimento, às vezes nós não, é aquilo que você falou, né? Eu quero um apartamento, é exigir do Senhor. Eu quero um apartamento. Só faltou exigir o andar e o número do apartamento. Mas às vezes nós precisamos ser assim, Senhor, dá aquilo que eu preciso para continuar a tua obra. Né? Foi o caso lá de Daniel. Nós vamos nos contaminar, não vamos fazer nada, mas o Senhor, ele foi levado até o topo de todos os cargos da Babilônia. Quer falar, Nilton? Sobre esse assunto? Qualquer. Então, nós vemos a questão do entendimento, né? Isso é muito propício, ainda mais no meio dos jovens. Estamos falando sobre os jovens, sobre Daniel, né? Sobre os seus amigos ali. Nós vemos que uma condição que foi feita ali, ele pediu para não se contaminar com os manjares da mesa do rei. E o que ele fez? Ele passou a comer durante 10 dias, ele fez ali um acordo, né? E fez um acordo dizendo o seguinte: olha, dentro de 10 dias nós vamos comer legumes e beber água. Se dentro desse período nós tivermos fisicamente inferior aos demais, né? Aí a gente faz o que você quer. Foi ali um acordo que ele fez. E esses 10, né, fala da prova, né, fala do tempo de prova, podemos dizer que ele comeu o quê? Ele comeu o legume celestial, vamos dizer assim, trazendo para o campo profético, né? Ele comeu legume e bebeu água, né? Então, é justamente entender que não tem como você vencer a prova sem ter o entendimento da palavra, sem ter o entendimento do Espírito, o Espírito de entendimento. Né? O Espírito tem que te dar entendimento, sabedoria, para que você possa discernir as coisas. Então, o jovem, principalmente no dia de hoje, no nosso meio, servo do Senhor, em relação, vim para a Zona Sul, por exemplo. Tem pessoas, nós viemos para a Zona Sul não por querermos morar na Zona Sul, nós viemos por uma necessidade, né? E é muito claro isso. A Bíblia diz que se for por necessidade, o Senhor está conosco, porque a Bíblia diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria amor algum, né? Porque o Senhor está comigo. Agora, quando nós fazemos aquilo por bel prazer, a Bíblia nos orienta no Salmo 1 que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e na sua lei meditarmos dia e noite. Então, entendimento é justamente deixar o Senhor e o Espírito Santo do Senhor fazer com que possamos usar da sabedoria, né, e aceitar aquilo que o Senhor está nos dando como sendo o melhor para nós. Né? Quando nós colocamos o conhecimento do humano acima do conhecimento do Senhor, está faltando entendimento. Sim. Né? Então o Senhor dá uma revelação, o Senhor dá uma orientação, e a gente se deixa levar pelo coração do homem. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Né? Então o entendimento é justamente isso, é aceitar, é receber do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor orientou. E nós vamos ver também, Lindalva, as cartas, né? Nós vemos Éfeso, honrada pelo seu trabalho. Nós vemos Esmirna, reconhecida em suportar o sofrimento. Eu acho que é uma igreja que ninguém vai conseguir esquecer. Não é? Pérgamo, elogiada por manter a fé e a confiança e o crescimento, mas também, né, por tolerar a idolatria, né, as coisas humanas. As recomendações que o Senhor tem feito, nas cartas, nos remete muito também aos dias de hoje. Né? Vamos lá um pouquinho sobre fortaleza. O conselho, né? Vamos voltar um pouquinho em conselho. Quantas vezes você já recebeu o conselho do Senhor? Muitas, né? Muitas vezes, né? E assim, quando eu estava até lembrando, ele estava falando, né? E a gente sempre, nós como pai, a gente está sempre lembrando dos filhos, né? Às vezes a gente até esquece um pouquinho de nós e projetamos mais em cima deles, né? A preocupação de não errar, de fazer tudo. E nós sempre aconselhamos muito as nossas filhas a fazer aquilo que era da vontade, assim, isso vai agradar o Senhor? Então vocês oram, vocês consultam, busca nesse meio todo da idolatria, a não se envolver. A gente lembra um pouquinho lá do período de Pérgamo, né? Que a igreja vivendo todas essas fases, né? E ele tem nós temos, né? Mas ele conta até melhor, né? Uma experiência bem vivida nisso, da nossa caçula, né? Vamos dizer assim, Esté. Lembra
passagem lá da... É lembrar que as 3 são médicas, né? Não, uma é farmácia, Uma a é Esther, farmácia. lá de Tá. Mora em São É, Paulo. a É a Esther, farmácia. São 2 médicas e uma farmacêutica. Isso. Ela é mais nova, então nós mudamos muito e ela acabou tendo um grupo de amigos muito grande, né? Uhum. E na fase ainda da adolescência, ela um dia pediu para poder ir numa festa na casa de uma amiga e a minha pediu para falar comigo. Eu falei, tudo bem, mas não pode deixar de ir ao culto. Quando der 10:50, nós estamos passando lá para te pegar, o culto era 7:30. Tá bom, Lindalva levou, eu estava trabalhando, quando eu vim do trabalho, nós arrumamos e fomos buscar. Quando fomos chegando perto do portão, ao longe dava para ver o som, né, o sonido lá do música, aquele negócio todo. Eu fiquei apavorado, falei, mas você trouxe a menina, deixou ela nesse lugar? Falei, mas quando nós chegamos não tinha nada disso. Então ela pega ela. Aí foi, pegou direitinho e tal, entrou no carro, não falei nada. Um pouco, passaram uns 15, 20 dias, ela de novo querendo ir para uma outra festa, uma outra colega. Aí então, como sempre, manda falar com o pai. Veio falar comigo, eu falei, minha filha, infelizmente, papai não vai deixar não. Mas por que, pai? Você viu na última festa? Pessoas bebendo, pessoas fumando, ambiente para nós somos servos do Senhor. Ela falou, pai, mas se for assim, pai, eu não vou nem pegar ônibus. Porque dentro do ônibus tem gente que fuma, tem gente que bebe. Eu falei, Senhor, e agora, Senhor? O que eu vou falar para minha filha? Porque é muito fácil você querer educar a tua filha e falar não e acabou. Uhum. Mas a gente, como servo do Senhor, tem que buscar sabedoria do Senhor, né? A gente não pode nem muitas vezes apertar muito, nem... Vamos orar, né? É. Vamos orar para o Senhor falar. Aí, mas na hora o Senhor falou assim, meu servo, fala para ela no Salmo 1, pergunta a ela se ela vai pegar esse ônibus por prazer ou por necessidade. Olha só, o Senhor mandou te perguntar se esse ônibus que você está falando, você não vai, senão tem gente que fome com bebe, se você pegaria ele por prazer ou por necessidade. Era o quê? Esse ônibus tu vai pegar por prazer ou por necessidade? Ô pai, seria por necessidade, né? A Bíblia diz que por necessidade, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mais algum. Agora, se é por prazer, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Eu te pergunto, lá nessa festa, você vai estar fazendo, a lei do Senhor está ali, a vontade do Senhor está ali? Quer dizer, na hora, ela entendeu. O Senhor responde, né? Exatamente. É o Espírito de sabedoria. E ela sempre muito questionadora, né? Mas enfim, trazendo agora, eu entendo assim, para os nossos dias, né? Tanto no jovem, né? Na adolescência, nós também, como adultos, né? E a gente lembra o casamento pervertido ali, né? Na igreja de Pérgamo, a gente Sim. vê isso, a associação, porque hoje em dia... isso não tem nada a ver, o que é que tem? Né? Tem sempre... E o conselho do Senhor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, o que é que tem? Uma coisinha aqui. Às vezes a gente esquece aqueles valores que você aprendeu, né, lá atrás e não coloca em prática. O Senhor, Ele utiliza das diversas formas para nos ajudar, até orientar os nossos filhos. Agora, a igreja de Tiatira, uma igreja elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência, o serviço prestado na igreja, as boas obras que eles tinham, mas não toleravam. Eles estavam lutando contra a idolatria que havia naquele momento. Nós podemos ver nisso tudo o espírito de temor, não é? A gente sempre fala, existem duas diferenças entre temer e tremer. Você não tem medo do Senhor, não é? A palavra, o lema do ano passado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente sempre lembra de Samuel, não é? É uma coisa que os jovens têm que entender isso. Às vezes o Senhor quer falar com ele não entende quem é que quer falar. Mas quando Samuel ouviu a voz de Samuel, ele foi a Eli e que ele discerniu que era o Senhor que estava falando, naquele momento ali houve um conhecimento da voz. Quantas vezes o Senhor te acorda pela madrugada para você orar? Quantas vezes você acorda para orar? Uma vez eu estava numa igreja e o Senhor falou que queria falar com as senhoras e que o Senhor iria falar com elas pela madrugada. E que no domingo, isso foi no sábado, que no domingo as irmãs trouxessem os testemunhos daquilo que o Senhor falou. Eu reuni as senhoras de novo e perguntei para elas, minha irmã, como é que foi? A senhora acordou? Ah, pastor, eu não dormi. Eu falei, porque um gato em cima do telhado.
brigou a madrugada toda, eu não dormi. Falei, minha irmã, o senhor botou o gato em cima do telhado para a senhora poder orar, falar com o senhor, a senhora não entendeu isso? Quantas das vezes, né, acontecem coisas ao nosso lado para você parar um pouquinho e orar pela sua filha Esther? Sim. Pela outra, pelos seus netos. Quantas vezes vocês têm acordado? Às vezes nem entende aquilo que o senhor está fazendo. Pode Toma falar. conhecimento. Está querendo falar. Fala. A gente vê que essa situação é até muito própria, né, do amadurecimento espiritual. Né? Moisés, no Salmo 90, né, se não me engano, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os dias a fim de que alcancemos um coração sábio. E ele faz, né, ele compõe esse salmo justamente pela experiência que ele teve ali em meio ao deserto, num povo que outrora vivia numa servidão, né, no chicote ali, como escravo do Egito. E esse povo vê tudo aquilo que o Senhor fez, né, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, a rocha jorrando água, né, o maná, enfim, toda a maravilha do Senhor, e continuava ainda a reclamar, né? É um povo de dura cerviz, tanto é que só entra na Terra Prometida Josué e Caleb e aqueles que nasceram, né, durante a passagem. Então você veja, Moisés ele compõe esse salmo e ensina-nos a contar os dias, né? Moisés estava dizendo que nós precisamos ter um coração entendido, a fim de que alcancemos um coração sábio. O coração sábio, primeiro, é um coração que tem temor a Deus, né? Porque é o princípio da sabedoria. Mas você tem que pedir, você tem que, Senhor, ensina-me. Eu quero realmente aprender a contar os dias. Então, o amadurecimento espiritual na vida do servo, do jovem, ele acontece, né? Quando eu vim para a Igreja Maranata, eu lembro de jovens, naquela época, adolescente, que estava ali no meio dos varões com uma intimidade com o Senhor, com um amadurecimento espiritual. Mas por quê? Porque eles pediam isso. Senhor, né? No caso de Samuel citado, Samuel ainda não tinha entendimento, né? Ele era jovem, ele não discerniu a voz, tanto é que ele não tinha nem certeza que era Eli. Ele foi perguntar, tu me chamaste? Ele não tinha certeza, né? Então, a partir do momento que ele passou a ser preparado para isso, o Senhor vai falar contigo, e você diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. O Senhor só fala com aquele que quer ouvir. Né? Se nós queremos ouvir, o Senhor vai nos dar entendimento, o Senhor vai nos dar sabedoria, o Senhor vai... Você vai alcançar todas as 7 operações do Espírito Santo. Agora, eu só queria que, antes de passar para a próxima pergunta, entender aquilo que está acontecendo hoje no mundo atual. Né? Nós estamos vivendo basicamente a Igreja de Filadélfia, a Igreja de Laodiceia, direitos humanos, tudo isso. Mas nós precisamos ter hoje, diante do Senhor, alguma coisa de diferencial. E eu me lembro que, domingo agora, eu queria abrir um parêntese sobre uma palavra do pastor Marcelo. Ele diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, não é? Ômega, a última letra. Entender que o momento em que nós estamos vivendo é justamente o momento final. Por que não foi falado sobre a primeira letra do hebraico, o ensino do grego? Porque foi falado sobre a nossa vida, os gentios, nós somos isso. O Senhor está na nossa vida, nós estamos vivendo o final, o ômega está perto. A volta de Jesus está muito perto. E nós precisamos entender isso hoje. Né? É o que você prega toda vez que você tem, o Senhor revela lá na igreja de Copacabana. É aquilo que você fala para as senhoras, é aquilo que você ensina às crianças. O nosso dever hoje é justamente isso, é falar sobre tudo aquilo que está se orquestrando para a volta do Senhor, que não está longe. Não está longe. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Dentro do que o senhor está falando aí, na verdade, que a gente vê o caso de hoje e o caso da igreja de Laodiceia, né, essa igreja morna, é a maximização, é o resultado de tudo aquilo que aconteceu desde a primeira igreja. Sim.
Porém, o que era de se esperar, justamente a diferença daquele que tem sabedoria, daquele que tem entendimento para aquele que não tem sabedoria e não tem entendimento, é que você vai aproveitar aquilo que é bom. Né? Retém o melhor. A Bíblia diz, examinar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom. Então você veja, o que aconteceu de bom na igreja de Éfeso? Né? E o que aquilo que aconteceu de ruim? As primeiras obras de ruim ali, as primeiras oposições que começaram a surgir foram as oposições dos nicolaítas, que causavam divisões na igreja. Né? Botar até a culpa no diácono, né? Porque há quem diga que Nicolau, no princípio, era um dos 7 diáconos, mas não há um consenso sobre isso, é uma especulação. Mas você veja que a igreja de Laodiceia é a maximização de todos os desvios das demais igrejas, das 6 igrejas anteriores. Ela deveria ser, na verdade, a maximização de todos os acertos, daquilo que foi bom. Então, hoje, a igreja de hoje, os servos de hoje, né, que estão na igreja de Laodiceia, que não são servos, eles estão vivendo a mesma situação. Eles estão maximizando, estão fazendo resultado não daquilo que é bom, mas daquilo que é ruim. Está morno. É morno, né? E o morno, só para finalizar, o morno, eu até coloquei isso lá na igreja, falei sobre isso. A igreja de Laodiceia, o Senhor, ele parte daquilo que é conhecido para nos ensinar aquilo que é desconhecido, que é aquilo que é da eternidade de Deus. Então ele usa as coisas terrenas. Por exemplo, por que ele falou de água morna? Né? Porque a igreja de Laodiceia ela era abastecida basicamente por duas fontes. Não dela, ela não tinha, a cidade de Laodiceia não tinha fontes naturais dela. Ela era abastecida por aquedutos, né? Água encanada, e eu até coloquei isso, era uma água direcionada, encanada, daquilo que vinha de fora. Significa o quê? Que a igreja espiritual, que é a cidade. Então o Senhor usou aquilo que era conhecido da cidade para falar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava vivendo de uma água que não era dela, interior dela, mas era de fora. Ou seja, ela valorizava aquilo que era de fora do corpo. Né? Isso mostrando a falta de sabedoria e falta de entendimento dessa igreja ao ponto de não se beneficiar daquilo que o Senhor, nessa última hora, principalmente, como foi o caso da igreja anterior, a igreja de Filadélfia, que nos deu a grande bênção da pérola de grande valor. Ela abriu mão disso para viver apenas dos desvios das igrejas. Mas a gente sempre fala do morno, né? O que é mais fácil, Linaldo? Você pegar uma água morna e aquecer ou pegar uma fria e colocar lá? O que é mais rápido? A morna, né? Dá tempo ainda para muita gente, né? Ainda há tempo, né? Ainda há esperança. O conselho do Senhor dessa igreja é para esses que estão assim, arrepende-te, né? É o arrependimento. E interessante que o arrependimento vem de outras igrejas também, né? De outras cartas também o senhor estava falando. Podemos ir em frente? Sim. Foi bom? Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 8, identifique o sentido profético de cada título do Senhor, dado ao Senhor Jesus, e vamos fazer uma aplicação na vida espiritual do servo. Tá? Não precisa, dentro da vez já fomos. Amém? Amém. O primeiro título aqui é o primeiro e o último. E aqui o Senhor, ele se revelou aqui a Esmirna, né, como o primeiro, pois Jesus, ele deixou a eternidade se humilhando como homem. E ao vir aqui ao mundo dando início a essa obra, dando início à obra da salvação, obra de salvação. E o último é o mesmo Jesus, que vai agora consumar essa obra pelo Espírito Santo. No último momento da igreja nesse mundo, quando se dá, né, e se dará o arrebatamento, e ela se encontrará com ele nas nuvens para a entrada triunfal na eternidade. E o sentido aqui e a aplicação, né, profética é que o primeiro título de Jesus ele se cumpre na vida espiritual do servo, quando este reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o único caminho aberto na cruz do Calvário capaz de levar o homem à eternidade. E o segundo título é o que foi morto e reviveu. Aqui refere-se à consumação do projeto de salvação da igreja, como estabelecido na eternidade, que Jesus iria ao mundo e morreria em uma cruz para pagar o preço pela redenção da igreja. Assim,
Jesus morreu, como homem, servo obediente, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e concedendo à sua igreja vitória sobre o pecado, a morte e acesso à salvação pela graça. E a aplicação profética aqui é que essa segunda expressão e título, que foi morto e reviveu, nos revela Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, morreu na amarga cruz, derramando seu sangue inocente. E através deste sacrifício, hoje o servo agora pode clamar pelo sangue de Jesus, morrendo para tudo nesta vida que não glorifica ao Senhor, e viver uma nova vida de santidade e comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, a paz do Senhor. Um dos títulos dados ao Senhor Jesus é o primeiro e o último. O Senhor é aquele que já era Senhor antes de todas as coisas serem feitas, e é Ele quem encerra tudo. Ele deu início à obra na vida da igreja, e é Ele quem vai consumar essa obra através do Espírito Santo. Vemos aqui a maravilha que é servir a esse Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo em suas mãos. O segundo título é que foi morto e reviveu. Jesus veio como um homem, sofreu, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Profeticamente nos fala do nosso processo de salvação. O homem, ele morre para o mundo e ressuscita para viver para sempre com o Senhor. A morte nessa vida não nos assusta, porque sabemos que viveremos uma eternidade com o Senhor, assim como diz em Romanos 6,8, que diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A paz do Senhor Jesus. Nós separamos dois títulos, né? O primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Nilton, você quer falar alguma coisa sobre o primeiro e o último? Ou você, Lindalva? Pode começar. Então, esse título, o primeiro e o último, ele dá o entendimento de eternidade. Sim. Na verdade, quando nós lembramos desse título, nós lembramos do Senhor, que Ele é eterno. Contudo, como nós até cantamos, né? Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o seu destino aqui. Até um hino nosso que nós cantamos. Então nós vemos que o primeiro artigo definido, o primeiro e o último, mostrando que não há salvação fora do nome de Jesus. Né? Ele é o primeiro e o último. Ele começa a obra, né? Sendo ele a vítima, sendo ele sem culpa, né? Que é importante frisar, ele se tornou vítima sem culpa, né? Cumprindo a profecia de Isaías 53, né? Que ele, como ovelha muda, foi um matador. Uhum. Então veja, ele é o primeiro e o último porque mostra a eternidade, mostra que a unidade, né, a definição da divindade de Deus, Deus único, né, mostra também, falando do governo, né, da sabedoria. Então tudo isso está dentro desse título, sim, o primeiro e o último. Tem algumas frases que o pastor Marcelo colocou no domingo. Ele coloca o seguinte: aquele que perseverar até a morte será salvo. É uma das coisas maravilhosas, né? Também tem: acabei a carreira e guardei a fé. É um versículo que todos nós queremos falar um dia, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É aquele que era e há de vir, aquele que era, dá o início de tudo, não é? Nós vemos justamente que a consumação de todo o projeto do Senhor, primeiro e último, não é? Lá no início, como nós conversávamos no intervalo, né, sobre a criação, o pecado, né, o cordeiro morto ali mostrando a Adão aquilo que deveria ser feito, o primeiro e último, e agora a consumação de tudo, a igreja de Laodiceia, né, onde nós vamos para a eternidade. Quer falar alguma coisa, Lindalva? Você quer falar alguma coisa? Assim, eu vejo nesse primeiro título, né, quando se cumpre na vida espiritual, na nossa vida espiritual, na vida espiritual do servo, da igreja, né, como aquele quando reconhece que o Senhor Jesus é o nosso único, suficiente Salvador. Sim.
E quando nós, assim, nos colocamos na dispensação, que Ele venha realmente dirigir, né, conduzir a nossa vida. Então, assim, desde o início, quando eu aceito o Senhor Jesus, foi uma opção minha. Sim. Então, se eu morri para o mundo, passar a viver para Cristo. Então, a minha vida deixar o Espírito Santo, deixar o próprio Senhor Jesus, porque eu aceitei aquele sacrifício que foi pela minha vida, e hoje eu vivo os benefícios dessa salvação. Mas por quê? Porque eu amo a vida do Senhor Jesus da mesma forma como Ele amou a minha vida, como Ele ama a minha vida, né? E se hoje eu tenho essa definição na minha vida, eu vou reconhecer esse sacrifício. E a nossa luta diária contra o pecado, né? Nós temos que nos preservar até o último dia. O pastor Gerente, uma vez, ele falou o seguinte, que quando nós nascemos, nós recebemos, foi até uma coisa que ele comentou com o grupo, nós recebemos um cartão de crédito, onde você não consegue ver o quanto de crédito ainda tem ali, não é? Você sabe que tem saldo, mas qual é o saldo? Quando vai acabar? Você não consegue agregar nada ali. O ser humano não consegue aumentar a vida, né? Nós vemos aí pessoas que fazem 3, 4 transplantes durante um período e estão sempre morrendo. A nossa vida é preservação. Sem o Senhor, não é? Nos preservar do pecado. Esmirna, as pessoas morreram e ali eles estavam confiantes, né? Que ali, naquele momento da morte deles, eles entrariam no reino dos céus. Nós vemos o ladrão da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Qual foi a resposta? Hoje mesmo entrarás comigo. E ali em Esmirna, quanto mais eles iam, Paz Arena, eles morriam, mais a vida se convertia ao Senhor. Testemunho. Exatamente. E hoje na nossa vida, né, como servo do Senhor, aquele que realmente tem a fidelidade, serve ao Senhor com interesse de coração e passa esse testemunho na sua vida pessoal, na vida da igreja, a gente vê outras pessoas também se convertendo. Muitas das vezes pelo testemunho da vida do servo, né, da vida da igreja ali, a gente vê o Senhor operar. O que mais me admira é o Senhor falar o seguinte, é como abrir e fechar de olhos, né? Um piscar de olhos. Né? Sua filha é oftalmo, ela sabe muito bem o tempo de abrir e fechar. É muito rápido. Né? Nós vivemos no Rio de Janeiro, as lutas que nós temos, né? Você escuta um estampido, você já coloca a mão para saber o que foi, será que foi comigo? Tem alguma coisa quente, aconteceu alguma coisa? Mas é assim a nossa vida. Nós temos que nos preservar até o fechar de olhos. Porque se você não fizer isso, não entrará no reino dos céus. É interessante até quando nós passamos a viver uma vida de comunhão com o Senhor, a palavra de Deus, como nós lemos lá em Cantares 2:5, falando sobre sustenta-me com passa, né? E conforta-me com maçã. Essa alegria que nós sentimos no alimentar da palavra e da graça, né? Como Pedro, ele adverte a igreja que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ou seja, o conhecimento, crescer no conhecimento, ele deve ser resultado do crescer primeiro na graça. E esse é um dos grandes problemas que nós vemos hoje, quando aqueles que dão prioridade a crescer somente no conhecimento e não tem mais a graça. Nós vemos vários nomes no Brasil hoje que eles se declaram que não tem mais fé. Por quê? Porque eles alimentaram tanto meramente o conhecimento e não priorizado primeiramente a graça. Então nós vemos que essa grande bênção de nós estarmos alimentando de passas e maçãs, né? Como nós aprendemos durante esse estudo, a passas fala para longas caminhadas, que é a doutrina. Nós estamos vivendo como passas desde a época dos apóstolos, da igreja de Éfeso, que é esta doutrina, que é perseverar na mesma doutrina, né? Na doutrina dos apóstolos, é o que tem nos trazido até aqui. E temos sido também sustentado por passa e temos sido confortável pela maçã que fala da graça do Senhor Jesus, esse favor imerecido. Mas eu entrei nesse assunto porque o exemplo que o senhor deu sobre será como piscar de olhos, é interessante, né? Não é porque a minha filha, ela é oftalmo, mas é porque a gente lê alguma coisinha, então eu vi o seguinte, quando nós
piscamos, nós lacrimejamos. Sim, você lubrifica, né? Lubrifica, justamente. Ou seja, a gente precisa de água, a gente precisa ser lubrificado. E assim é a nossa vida espiritual. Para que nós possamos estar pronto para o arrebatamento da igreja, nós temos que ter essa palavra, que é a água, que lubrifica a nossa visão espiritual, para que não sejamos enganados nessa última hora, assim como aconteceu lá no Éden, que eu até falei isso para a igreja outro dia. O que faltou no Éden, parte de Eva e por parte de Adão, foi o temor. Né? E é justamente na igreja de Laodiceia, o Espírito, a operação do Espírito que acontece nessa última hora, também é o Espírito de temor, que é o princípio da sabedoria. Porque, veja, o Senhor falava todos os dias no cair da tarde com Adão. Todos os dias ele se deleitava em ouvir a palavra. Ele era confortado, ele era sustentado com a palavra, todos os dias. A alma dele, tem até um pastor, né, de outra denominação que falou até uma coisa engraçada, mas que reforça. Ele estava realizadão no Éden, porque ele estava farto, a alma dele estava farta. Porém, quando chega o adversário ali, personificado, né, pela serpente, ele não teve o temor, ele não teve o princípio para, primeiro, não é a mesma voz. Segundo, o que o meu Senhor falou, aquele que me criou, a sua mão me criou, aquele que me deu essa condição de estar nesse lugar maravilhoso, né, desfrutar de tudo, não precisar nem trabalhar, eu cuidar do jardim, mas assim, era algo prazeroso. Ele abriu mão de tudo isso simplesmente por conta justamente de não valorizar a doutrina, a palavra, né? Então, esse piscar aí, esse lubrificar na nossa vida espiritual tem que estar em dia. Nós precisamos estar vivendo esse lubrificar pela palavra. Como foi, para finalizar, como foi na igreja como a Bíblia nos ensina na igreja de Laodiceia, né? A igreja está morna porque não atentaram para a doutrina, Sim. não valorizaram a palavra de Deus. Nós precisamos, no nosso lema do ano passado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu sempre me lembro do Walter, né, que partiu para o Senhor, e sempre falava a diferença de escutar e ouvir. Né? Existe uma diferença muito grande. Mas não vou entrar nesse assunto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se nós ouvirmos todos os dias a voz do Senhor, não olharmos para aquele que fala ao nosso lado que não é o Senhor, nós vamos poder falar justamente: combati o bom combate, lutei contra as outras vozes, lutei contra tudo, mas guardei a fé. A fé nos leva à eternidade, aquilo que o pastor Gideon sempre falava. Né? Fé é aquilo que vem do céu e é aquilo que não vai dar direito à eternidade. Dentro disso aí, eu estou lembrando até uma conversa que eu tive há pouco tempo sobre a questão, a necessidade que Paulo, ele diz o seguinte: olha, combati, acabei a carreira, ele podia guardar outra coisa, ele disse: guardei a fé. Somente a fé. Por que a fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. E nós vemos isso bem claro, por exemplo, quando os discípulos estavam no barco e veio aquela tempestade e eles temeram, achando que Jesus estava dormindo, foi acordar Jesus. Enfim, essa história, essa passagem que nós conhecemos, uma coisa que chama a atenção, eu estava conversando sobre isso. Jesus falou assim: por que parar de remar? Homens de pouca fé. Veja bem, Jesus estava no barco porque, ainda que fosse pouca, mas eles tinham fé. Sim. Jesus só está no barco de quem tem fé, ainda que pouca. Então Paulo, ele nos ensina algo glorioso, que nós não podemos abrir mão da fé. Mas que fé? A fé verdadeira, né? A fé que é o firme fundamento, que tem como fundamento a pedra de esquina, a pedra angular, essa rocha poderosa que é o Senhor Jesus. Então a igreja todas as igrejas nos ensina muito, e essa última igreja, a igreja de Laodiceia, está também nos ensinando que nós temos que valorizar a fé. Não podemos abrir mão da fé. No exemplo, né, da tempestade, quem é esse que até o vento? O mar e o vento lhe obedecem. O mar lhe obedece. É o Senhor, o Criador de tudo, aquele que sabe, né,
o mar conhece, o vento conhece a voz do Senhor. E voltando, né? Precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias. Todos os dias. E eu entendo o seguinte também, pastor, sem a fé nós não vamos caminhar. Não. Porque a gente viver uma vida social na igreja é uma coisa, agora para a gente realizar a obra do Senhor, para que a gente possa ser usada na presença do Senhor, né? A gente precisa de fé, porque se a gente não tiver, a gente não faz. É aquilo que uma coisa que eu aprendi lá atrás e que o pastor Alexandre Gueiros falou há pouco tempo. Logo no início da obra, o Senhor mostrou o seguinte: o mundo aprende o ABC. O servo do Senhor ele aprende a obedecer. Mas para você obedecer, você tem que saber quem está falando contigo. Você tem que reconhecer a voz. Tem que saber que é Ele, o Criador, que está falando conosco. Aí você vai poder falar. Combati o bom combate, acabei a carreira. E o que ele falar tem que estar dentro da palavra. Com certeza. Né? Tu vê que o que o adversário falou para Adão lá no Éden, não está dando a palavra. A palavra é: não coma, que se comer certamente morrerá. Sim. E o que ele falou foi o contrário. Não morrerás. O adversário fala isso todo dia pra gente. Amém? Nós vamos agora cantar um hino com as crianças. Né? Eu queria que vocês e quem está nos vendo cante conosco. É um hino que as crianças cantam todos os dias na igreja, mas é muito bom adorar ao Senhor junto com elas. Amém? Vamos cantar esse hino com elas e depois voltamos. Bem, glória a Deus, né? As crianças cantam, o Senhor opera. Eu sempre digo uma frase que eu ouvi de um pastor: toda vez que uma criança canta, o Senhor opera maravilhas. Toda vez que ela canta, o Senhor opera maravilhas, não é? Cantando e orando e o Senhor operando. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Bem, vamos lá, Lindalva. Agora nós vamos entrar no momento em que você domina aqui as crianças. Né, professora de crianças. O tema do estudo das crianças esse mês continua: Davi, um servo obediente a Deus. Eu não vou fazer a pergunta número 3, o enunciado da pergunta, que os pais já fazem, é só aumentar um pouquinho mais o tempo. Nós temos o adolescente Caleb, de Vila Velha, nós temos a Maria Fernanda de Chapecó, e nós temos o Noan, um bebezinho lá de Castelo, no Espírito Santo. Nós vamos assistir o vídeo, depois eu queria que você comentasse sobre eles, tá bom? Leia 1 Samuel 17:45 e responda: o que havia no coração de Davi quando foi lutar contra o gigante Golias? Irmãos, eu vou ler 1 Samuel 17:45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, irmãos, aquilo que havia no coração de Davi é a fé, porque ele acreditava que ele ganharia aquela batalha contra o filisteu pela fé em Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tema do estudo: Davi, um servo obediente a Deus. Leia 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e responda: o que havia no coração de Davi quando foi lutar contra o gigante Golias? Fé verdadeira. Davi confiava em Deus, que é o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Também podemos citar a rainha Esther como exemplo de fé verdadeira, pois no momento em que ela se chegasse ao rei e ele não estendesse o cetro, seu castigo seria a morte. Porém ela fez como Davi,
Antes de enfrentar a dificuldade, eles utilizaram os meios de graça, madrugada, jejum, oração, e assim tiveram vitória para o povo do Senhor. A paz do Senhor Jesus. O tema é Davi, um servo obediente a Deus. Leia 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e responda: o que havia no coração de Davi quando foi lutar contra o gigante Golias? Havia fé no Senhor dos Exércitos. Ele tinha confiança que com o Senhor ele ia vencer. E na palavra diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A paz do Senhor Jesus. Amém! Vamos lá. O que você achou dos vídeos? Então, Lembra dos 3, hein? Então, eu achei interessante esse estudo sobre Davi, né? Porque o que nós fazemos, o objetivo é levarmos as classes, né? As CIAs, né? Vamos dizer assim, também a começar a usar os meios de graça. Não quando são tão pequenos, mas eles ali, a gente vê o Noah, né? Ele já respondeu com firmeza ali o que ele aprendeu, né? Ali o ensino da palavra, ele já desenvolvendo desde bebê, né? Pequenino. E a gente vê aqui o Caleb, adolescente, né? Da mesma forma, e ele fala sobre o Senhor, né? Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, né? Aquilo que a gente vê, o que Davi, ele passa, né? Então, de geração em geração, Davi é um personagem que a gente está sempre atual. Atual. E eles já estão sendo assim, formatado, né? Vamos dizer, já aprendendo a viver como Davi, né? Um servo, né? Assim, tipo dessa obra mesmo, né? A fidelidade de Davi. E eu achei interessante a Maria Fernanda, né? Até achei que ela era adolescente, né? Porque ela não se prendeu apenas à resposta que vem ali dentro da aula, mas ela vai além. Ela vai lá no livro de Esther, quer dizer, ela pesquisou, ela buscou e falando sobre os meios de graça, né? Ela fala, é uma coisa interessante, né? A Fernanda, ela fala sobre a obediência de Davi. Ela fala sobre que Esther usou os meios de graça. E você vê que são crianças intermediárias e adolescentes. A mãe do Noah ensinando, né? Ele ainda na brincadeira ali, mas ele responde com tranquilidade. O Caleb já mais firme um pouquinho. Isso. Mas a Maria Fernanda, né, por não ser de uma classe um pouco maior, mas como intermediária, ela fala do meio de graça. E ela fala com propriedade, né? Porque ela aprendeu ali, Davi, quando fala do 5 e 6, que ele retira ele do ribeiro, e ela não se prendeu só ali àquela palavra. Ela ainda foi lá, e quem poderia se comparar também, um personagem, e ela vai lá em busca de Esther para obter a vitória. E ali a gente já vê, né, uma futura professora de crianças, né, de senhoras, que ela não se limitou só naquilo ali que aprendeu, né? Nós vamos agora partir para a acessibilidade. Eu gosto muito da acessibilidade, porque nós vemos que as pessoas não estão mais presas, não estão mais fechadas. Nós temos aí o Jean Miguel, de Abreu Lima, e o Cláudio Oliveira, de Rolândia, Paraná. Nós vamos assistir e voltamos. Jean, o que Davi sentia quando foi lutar contra Golias? Davi confiava em quem, Jean? Em Deus. Muito bem. Ele sabia que Deus era forte? Sim. E protegia quem amava? Sim. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para acessibilidade. Leia 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, e responda o que Davi sentia quando foi lutar contra Golias. Davi confiava em Deus. Em Deus. Ele sabia que Deus é forte e protege quem ama Ele. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Falar sobre o Jean, não é? O trabalho da professora é primordial. O cuidado, o carinho, né? O ensinamento que ela teve, né? Aquilo que ela conseguiu passar para ele, ele repetindo. E a vida de uma pessoa na acessibilidade é assim, repetir. Quanto mais repetir, mais ela vai aprender. Nós também temos o Senhor, né?
vemos que a pessoa que está ao lado dele, o cuidador dele dentro da igreja. Vocês têm idosos na igreja de vocês? Temos. Tem? Mas tem Copacabana. Começar por mim. O bairro Copacabana já é um bairro de idosos. Precisamos entender isso. Porque a pessoa na terceira idade, não é uma pessoa carente de desejo, de cuidado, de amizade, de amor, né? Isso. Quantos filhos esquecem dos pais? É verdade. Eu me lembro que algum tempo atrás eu trabalhava com uma pessoa que pedia que todo dia eu ligasse para uma pessoa que fazia aniversário. Eu liguei para um senhor de 80 anos. E quem atendeu foi a filha. E ela perguntou assim, quem está querendo falar com meu pai? Eu falei assim, é o pastor Ismael. Por que o senhor quer falar com meu pai? Eu falei assim, eu só queria falar com ele. E quando ele atendeu, eu falei assim, eu só queria desejar um feliz aniversário. Ele, pastor, eu não entendo. O senhor, lá do Rio de Janeiro, lembrar que eu estou fazendo aniversário e vocês, minhas filhas, não lembraram. É o carinho, né? É sempre bom lembrar do aniversário de quem está aí. Então vamos lembrar dos nossos idosos. Eu sempre falo na minha igreja, agora estou botando almofada para os velhinhos. O banco está duro, mas eles pediram, pastor, bota uma almofada para a nossa coluna. A gente tem botado. Vamos lá, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria agradecer primeiro a vinda de vocês, que já é um tempo que estão sendo convidados e sempre postergados, né, Nilson? Envie a participação de vídeo. Pede o pessoal de Copacabana, pega os idosos lá, faz como aquele senhorzinho lá que enviou a mensagem. Grava o vídeo, manda pra gente. Nós temos uma autista também lá na nossa igreja. Autista, o pessoal dos transtornos, né? Pedir ao pessoal que utilize o YouTube. Quanto mais like você der, Lindalva, mais o YouTube vai oferecer o nosso programa para o grande público. Rede social, o pastor Luiz Eugênio, ele sempre falou o seguinte, existem 3 Cs. Primeiro, curtir, que é o joinha. Segundo, comentar. Vai lá no comentário, lá no nosso chat, faça um comentário. E depois compartilhar. Né? Peço a vocês que estão em casa, compartilhem esse nosso link. No próximo final de semana nós teremos o Principiante, dos Manaís, né? Nós temos o nosso culto aqui um pouquinho em Copacabana, às 19 horas. E Newton, pega toda a tua camada de WhatsApp, manda o link do culto. É uma maneira muito boa de evangelizar. Nós estamos vivendo na era digital. Aproveitar a era digital para evangelizar. Amém? Amém? Agradeço a vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.